Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marden Moura, seja muito bem-vindo ao nosso canal e nós hoje vamos abordar o pensamento de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou ainda Aurélio Agostinho, chamem como vocês quiserem. É óbvio que essa aula é apenas uma introdução acerca daquilo que desenvolveu esse filósofo medieval. Bem, para nós entendermos o pensamento agostiniano, nós precisamos entender o contexto dentro do qual ele surge. E esse contexto é o que alguns chamam de primeiro momento da filosofia medieval, o que nós chamamos de período da patrística, que é um período onde a filosofia se encontra com a fé cristã e passa a fundamentar essa fé cristã racionalmente por meio do logos, por meio da razão filosófica. Então, diversos autores que são cristãos, eles vão tomar para si a tarefa de fundamentar os principais dogmas e o credo da Igreja Católica a partir de uma perspectiva filosófica. É dentro desse contexto que o nosso pensador ele se enquadra. Bem, Agostinho, como todo grande filósofo, ele vai ter algumas influências, tá? E como aqui é uma introdução mais geral, eu escolhi falar de 4 dessas influências para vocês. A primeira dessas influências é a influência do neoplatonismo. Professor, o que seria esse neoplatonismo? O neoplatonismo é uma corrente filosófica que retoma estruturas argumentativas da filosofia platônica. O principal filósofo neoplatônico que Agostinho acaba bebendo em suas obras é um filósofo chamado Plotino, certo? E esse Plotino, ele traz para Santo Agostinho a estrutura da argumentação platônica e dá a Agostinho uma visão da divindade sem a ideia de uma materialização, ou seja, um Deus que não é material, que é 100% espiritual. Obviamente que, conhecendo Plotino, Agostinho também se remete a Platão e, como ele mesmo diz, em uma das suas mais importantes obras, As Confissões, ele acabou lendo os livros platônicos, ok? Segunda grande influência, estoicismo. Agostinho, nas suas confissões, ele se mostra uma pessoa que passou a vida inteira sendo muito depravada. Enquanto uma pessoa depravada, encontrou ele no estoicismo aquela noção de autarquia, de autocontrole dos desejos, de autocontrole do seu eu. Depois, ele também acabou se deparando com Cícero. Cícero, um orador e filósofo romano, escreveu um livro que, desde a juventude de Agostinho, fez com que ele despertasse a necessidade de buscar aquilo que Cícero exortava em seu livro, a buscar a verdade. E Agostinho, ele, a partir da sua mocidade, da sua juventude, ele busca de modo fiel essa verdade. E uma quarta influência seria nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo de Tarso, que traz a Agostinho, entre outras noções, a noção de graça, tá certo? Então, essas 4 influências, elas são decisivas para a construção do pensamento agostiniano. É óbvio que tem outras influências, como a influência de um bispo que era neoplatônico, que vivia na cidade de Milão, chamado Ambrósio. É óbvio que tem a influência do maniqueísmo, tá bom? Mas eu escolhi, por questões de objetividade, falar apenas dessas 4 para vocês, tá bom? A primeira coisa que nós queremos abordar nessa introdução geral é a ideia de o que é o conhecimento para Santo Agostinho. O que seria esse conhecimento? Bem, esse conhecimento ele estaria fundamentado dentro da chamada teoria da iluminação. Professor, o que seria essa teoria da iluminação? Vamos colocar a interrogaçãozinha aqui, né? Essa teoria da iluminação, ela é formulada, em primeiro lugar, numa obra, tá certo?
numa obra que Agostinho chama de Solilóquios. A exemplo das obras de Platão, que eram feitas em diálogos, muitas das obras de Santo Agostinho são também dialogais. E nessa obra, Solilóquios, Agostinho dialoga com o seu eu interior, ou seja, com a sua alma, tá certo, pessoal? Nessa obra, o Agostinho formula a teoria da iluminação. E, detalhe, iluminação não significa que você vai ser passivo, vai rezar, vai ter fé e Deus, pum, vai colocar o conhecimento na sua mente. Isso é uma coisa absolutamente ligada ao senso comum. Agostinho jamais disse isso. Ao contrário, a alma, ela consegue obter conhecimento a partir da introspecção. O que é a introspecção? É a alma voltar-se para si mesma. É a alma tentar saber o que ela é. É o sujeito humano entender que existe um mundo interior dentro do qual se revela a figura de Deus. E esse Deus que se revela na alma, por isso Agostinho diz, querer conhecer a alma é querer conhecer a Deus. E querer conhecer a Deus é querer conhecer a alma, aquilo que é o nosso eu interior. É dentro dessa alma, dentro do nosso eu interior, que Deus, a suma verdade, se manifesta. E quando nós passamos a olhar para dentro de nós mesmos, nós nos vemos cheios de um poder de raciocinar, de pensar, de estruturar argumentos, de justificar os nossos pontos de vistas. Esse tipo de argumentação é dado pelo poder da mens. Mens nada mais é do que alma, do que uma força intelectiva que está na nossa alma, que nos faz raciocinar e desenvolver o conhecimento. Óbvio que eu só posso chegar a isso por meio da introspecção. E aí, no momento que eu conheço a minha alma, eu conheço também que eu só posso desenvolver um conhecimento porque Deus me possibilitou isso quando Ele me criou e me dotou da sua imagem e da sua semelhança. Isto é, me dotou da capacidade de pensar e de raciocinar acerca de tudo que existe. Nesse sentido, a teoria da iluminação é simplesmente para dizer, nós conseguimos produzir conhecimento porque Deus, que conhece todas as coisas, se revela dentro de nós como autor da nossa faculdade cognitiva, do nosso poder de raciocinar, que é dado pela mens que está dentro de nós, na parte mais íntima da nossa alma. Um outro tema muito importante e muito recorrente nos exames de vestibular por aí é a questão do mal e aquilo que está ligado à questão do mal, que é o problema do livre-arbítrio, tá certo? Fica ligado que isso é de extrema importância. Olha só, quando nós falamos acerca da questão do mal, nós precisamos entender que na obra de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio, ele vai nos apresentar 3 tipos de males. Bem, o primeiro tipo de mal é o que ele chama de mal metafísico. O que é que seria um mal metafísico ou um mal ontológico? Seria a existência de um Deus do mal. Bem, Agostinho, quando passou pelo maniqueísmo, entendeu, junto com os maniqueus, que existe um Deus do bem e um Deus do mal. Quando ele se converte ao cristianismo, ele diz, não podem existir 2 deuses. Então só existe um Deus e esse Deus é absolutamente bom. Assim sendo, não existe um mal metafísico, não existe um mal que seja visto como um Deus do mal. Se fosse assim, nós teríamos 2 deuses, o que nega a doutrina cristã. O segundo tipo de mal é o mal moral, que nada mais é do que o mal praticado pelas ações humanas. Ou seja, esse mal moral é um mal prático, é o mal que é realizado por meio daquilo que a gente faz com o nosso livre-arbítrio, ok? E o terceiro tipo de mal é o mal físico. Professor, o que é esse mal físico? Bem,
são as catástrofes naturais que acontecem, que para Agostinho nada mais representa do que uma consequência, o mal físico nada mais é do que uma consequência do mal moral. Perfeito, pessoal? E aí, o que é que seria o livre-arbítrio? Bem, a primeira coisinha que a gente precisa saber é que para Santo Agostinho, o livre-arbítrio não é a liberdade, tá certo? A gente acha, na noção do senso comum, que liberdade é fazermos o que nós quisermos. Para Agostinho não é assim. A liberdade, na verdade, seria o bom uso do nosso livre-arbítrio, certo? O livre-arbítrio ele seria diferente da liberdade. O livre-arbítrio é a possibilidade, a capacidade de escolha que nós podemos fazer entre diversas situações que se apresentam para nós. Agora, detalhe, você pode pensar assim, ué, mas Deus que me criou, você acabou de dizer, professor, ele me deu o livre-arbítrio, então ele me deu algo a partir do qual eu utilizaria para pecar? Bem, Agostinho pensa o seguinte, o livre-arbítrio é o maior dom que Deus nos deu, certo? Então, o livre-arbítrio é um dom que Deus deu a todo ser humano que ele criou. Outra coisa, ele deu o livre-arbítrio ao ser humano, mas ele deu o livre-arbítrio com um objetivo. Professor, qual foi o objetivo, certo? Que fez Deus dar ao ser humano o livre-arbítrio? Foi o seguinte, Deus quis que o ser humano pudesse escolher por ele de uma maneira absolutamente imparcial. Deus não quis que o ser humano fosse forçado a escolher por Deus. Então, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, que é a capacidade que esse ser humano tem de poder escolher por Deus. Bem, livre-arbítrio pressupõe escolhas. Então, eu posso escolher por Deus e posso escolher por não Deus. Mas Deus acreditou tanto no homem que deu o livre-arbítrio, crendo que o homem escolheria por ele. Pois é. Esse homem acabou escolhendo por aquilo que não é Deus. E aquilo que não é Deus, tá certo? Aquilo que não é Deus é o pecado. E esse livre-arbítrio, ele pode ser, tá certo? Pode ser o quê, professor? Ele pode ser um meio, olha só, um meio, certo? Para que eu me torne livre. Certo? Então, o livre-arbítrio pode ser um meio que eu me utilizo para que eu me torne absolutamente livre. Professor, você está dizendo que o livre-arbítrio que traz para mim, enquanto ser humano, a possibilidade de pecar, é também o meio pelo qual eu me torno livre? Exatamente. O que é o bom uso do livre-arbítrio? O bom uso do livre-arbítrio é quando você, entre escolhas que você tem diante de si, entre situações, escolhe aquela que nada mais se manifesta senão a vontade de Deus. Quando você usa corretamente o seu livre-arbítrio, você tem como prêmio a liberdade. E, consequentemente, essa liberdade, ela te torna um ser humano autônomo, tá certo? Então, a autonomia, ela só existe quando você é livre. Ou seja, quando você escolhe por meio do seu livre-arbítrio contra Deus ou por aquilo que não é Deus, você não é uma pessoa autônoma. Ou seja, você se torna uma pessoa escrava. Escrava de quem? Do pecado. Sem o livre-arbítrio, eu não poderia ser livre. Mas com o livre-arbítrio, eu posso escolher pecar. Olhando para esse dilema, Deus resolveu, segundo o santo, acreditar no ser humano, que ele havia criado a sua imagem e semelhança, e dar a esse ser humano o livre-arbítrio, acreditando que ele poderia ser autônomo, isto é, livre, porque liberdade para um filósofo medieval só existe em Deus. Uma liberdade que não se constrói e se efetiva em Deus, nada mais é do que escravidão, isto é, nada mais é do que o pecado. Espero que você tenha entendido.
Vem mais aula de Santo Agostinho por aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Valeu, galera!